A paz do Senhor para os irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Depois que o grupo reuniu o rosto todo, falando a respeito da soberania de Deus, então Deus me deu aqui o texto para lermos, um texto bastante conhecido, que é o Salmo 46. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Salmo 46, a partir do versículo 1. Glorificamos a Deus por mais essa rica oportunidade na vida de cada um dos irmãos e das irmãs, todos pontos de uma grande toda a agradecemos a Deus pela cooperação de todos, e assim, porque isto é bom para nós e agradável a Deus, né? Então, isso é algo bom e consolável que nós vivamos hoje. O título do nosso salmo é Fé, Vida em Deus. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas se mugem e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua grandeza. Há um rio cuja corrente se alegra na cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está dela e não será abalada. Deus ajudará o reitor da manhã. As nações se prevaleceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra da terra, que é corta os lanças que arrogaram o fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Amado Deus, te glorificamos a Deus, a Ti, por tudo que já temos concedido ao decorrer desta reunião. E peço a Deus que continue, Senhor, falando para nós através da Tua palavra. E aqui está o Teu servo que depende, Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor, aleluia, para o Senhor ter melhor compreensão na Tua palavra, na interpelação. E assim eu peço que o Teu Santo Espírito, Deus, que venha direcionar, Deus, tudo quanto nos der ao decorrer, Senhor Deus, dessa mensagem. Prepara, Senhor, os corações, nos ajude, para que nada venha impedir, Senhor, que Tu fale para nós. E assim te oramos no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos para tomar o seu assento. Por mais esta oportunidade, devemos sempre agradecer a Deus. Isso eu sempre vos dizer, não vou deixar, que todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, nós devemos agradecer a Deus, porque muitos queriam estar aqui e não puderam. Então, devemos orar, agradecer a Deus por mais uma batalha que nós conseguimos a vitória. E o texto que nós lemos, irmãos amados, um texto bastante enfatizante, Deus, e assim mostrando para nós, é o salmista mostrando para nós a soberania de Deus. E adiante nós, de pouca reflexão que o povo temos, ele nos aproxima, mas quando nós lemos o Salmo de número 44, nós vemos o povo de Deus recorda os favores antigos e roga o livramento dos males presentes. Isso todos nós sempre devemos parar para fazer uma reflexão através da trajetória da vida e sempre valorizar onde nós estávamos e onde nós estamos e para onde nós iremos. Então, sempre nós devemos, irmãos amados, valorizar como Deus opera, como Deus operava e como Deus opera e como Ele continua operando. Então, o povo de Israel foi um povo muito privilegiado, isso no livro desse Salmo, e vai trazer
justamente concedido por Deus. No Salmo de número 45, nós vemos aqui a descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja. Então nós devemos sempre fazer uma reflexão do passado, entendeu? E do presente. E nisso nós vemos, irmãos amados, os privilégios concedidos para cada um de nós, que nós fomos agraciados por Cristo, porque foi alcançado pela sua graça. Então, dentro dessa, nós devemos sempre pararmos, refletirmos e valorizar o que o Senhor tem feito por cada um de nós. Como nos paramos, irmãos amados, possamos até fazer uma avaliação de um sistema tão contraditório que vivemos. Inclusive, nós falamos nesta manhã como a nossa sociedade, entendeu? Ela está completamente dominada pelo espírito das trevas e perdendo cada dia mais os valores e dominado justamente pela influência totalmente opositora à vontade de Deus. Mas quando nós sabemos avaliar, irmãos amados, reconhecemos os passo a passo, que cada passo que nós alcançamos é uma bênção, uma vitória, porque nós estamos aproximando de Cristo. Aproximamos, irmão amado, a bênção que Deus tem para cada um de nós, e dentro dessa reflexão, nós devemos ter a convicção de fazer a colocação, como o salmo que nós lemos aqui no Salmo de número 46, quando o salmista está dizendo, trazendo para nós essa experiência, entendeu? Para justamente reforçar a nossa fé, para que tenhamos convicção que o nosso Deus ele não muda. Isto é escrito no capítulo 13, versículo 8 da carta aos Hebreus, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como operava no passado, ele continua operando no presente e vai continuar operando em nossa vida. Uma coisa que nós sempre devemos pararmos, refletirmos, conselho de Paulo, o apóstolo Paulo para nós, dizendo que o crente, ele precisa viver por fé e não por vista. E quando falamos a respeito da vida espiritual, é uma questão de fé. E a fé, todos nós já sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que nós esperamos. Então, ela tem uma base sólida, a fé que nós alcançamos o nosso objetivo e a nossa vitória. Então, tudo, irmãos amados, nós temos que dar primazia pelos conselhos de Deus. E assim nós não atentamos com diligência pelos conselhos e vamos cair na contradição, porque vai ficar na incerteza, na dúvida e não vai haver convicção no que faz. Então, quando, aleluia, o hino que diz ainda que a tempestade venha, ele vai acima da tempestade, acima da procura das águas, e assim fazendo a menção da soberania de Deus, porque Ele que nos capacita, aleluia. Por isso, irmãos amados, que o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses diz que nós trabalhamos, aleluia, porque não possa justamente todo o poder de Deus que está sobre nós. Então Deus dá-nos poder para vencer o mal e combater contra as influências. Uma coisa precisamos que nós se posicionamos na posição de estar. Nosso irmão que antecedeu, ele dizia resultado. Tudo depende, irmãos amados, da nossa atitude. O ser humano vale pela decisão que toma. Nenhum de nós pode estar em mercê da fraqueza, do desânimo, das coisas que não vêm trazer para nós nenhum objetivo. Nós temos que focar, entendeu? Justamente aquilo que nós temos aprendido, que Deus tem falado para nós através da palavra, é posicionar e acreditar que o nosso Deus, irmãos amados, Ele é poderoso. Então, quando o escritor está dizendo, o salmista está dizendo, Deus é o nosso refúgio, refúgio é lugar de abrigo. Então, Deus é o nosso refúgio. Por que nós vamos se frustrar adiante das circunstâncias, os problemas se levantam? É quando os problemas se levantam, que vem nos afligir, é simplesmente uma coisa mostrar que o nosso Deus é muito mais do que o problema, muito mais do que a luta, muito mais das perseguições, da injustiça, porque Ele é o nosso abrigo. Nós estamos bem justamente posicionados na posição de fé. Mas se tiver, irmãos amados, a mercê da dor, andando à margem do caminho, é dominado pela terceira pela dúvida, então sempre nós vamos, irmãos amados, ficar com a mente equilibrada, turbada, e não ter outra coisa, é a aflição de espírito. Então, a palavra é crer ou deixa de crer.
entendeu? Refugiado, guardado e protegido por aquele que todo pode. Por que eu vou me assustar com barulho? Por que eu vou me tremer com barulho? Entendeu? Então, isso é a primeira coisa. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, força divina, irmãos amados, no momento da nossa fragilidade. Entendeu? Olhamos para nós, naturalmente, não temos capacidade para superar, mas olhamos para aquele que nos abrigou, aquele que nos fortalece, aquele que está sempre ao nosso lado e tem o prazer de estar ao nosso lado. Por que nós vamos ser, aleluia, se intimidar diante das circunstâncias, situações e fazer fraco, sendo que nós, irmãos amados, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é nossa força. Nós temos sempre estar de cabeça erguida, glorificando a Deus, aleluia, contemplando pela fé as maravilhas, bênçãos e vitória que tem para cada um de nós. Nunca baixar a cabeça e acreditar em derrota, porque o cristão, ele não pode acreditar em derrota, ele não pode acreditar em nada negativo, ele não pode acreditar, irmãos amados, nada que venha desvirtuar a nossa fé. Aleluia! É por isso que o apóstolo Paulo, adiante da trajetória da sua vida, porque se nós lemos a narração da história de Paulo, vê que não teve, aparentemente, na nossa visão natural, era uma vida de sofrimento, de perseguição, de açoito, mas ele disse: por essa causa padeço, mas eu não me vergonho, porque eu sei que eu tenho crido e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia, porque nunca nós estamos amparados. Muitas vezes é passando por um processo que Deus permite o quê? Para nós adquirir mais experiência, para nós saber que os nossos recursos naturais, nós não alcançamos o objetivo, mas quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, aleluia, obedecendo a sua palavra, os seus conselhos, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Aleluia! Então, prova que Ele é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza divina que nos fortalece em nosso momento de fragilidade, também socorro. Socorro, irmãos amados, é justamente o momento que nós chegamos ao limite da situação que precisamos de gritar. Então, o momento de justo extremo da situação, mas Ele está bem presente no momento. Aleluia! O Senhor nunca nos deixa só. A primeira coisa, muitas vezes, nós oramos, até no orar, nós erramos. Até nos orar, nós erramos. Por que oramos? Aleluia! Porque a palavra nos ensina que nosso Deus é um Deus onipresente, Ele é onipotente e onisciente. Por que eu vou pedir a Deus para o Senhor vai abençoar, vem abençoar, vai fazer isso, mas amanhã não está presente? Entendeu, Senhor? Só pedir a Deus, Senhor, me abençoe, me dá isso, porque Ele está conosco e Ele está, a sua palavra está escrita, onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, está no meio dele, está no meio de nós. Se Ele está aqui, por que nós, irmãos amados, vamos se apavorar? Então, momento que nós clamamos e a palavra de Deus diz que o Senhor está com seus ouvidos atento a nosso clamor. Então, há momentos em nossa vida, irmãos amados, nunca se precipitamos, tomamos medida precipitada, ou naturalmente, irmãos amados, justamente, irmãos amados, passamos além do limite, mas nós vemos um momento difícil, é só clamar o Senhor. E Ele entra com providência e deixa a vitória, e o nome de Cristo Ele é glorificado. Fazemos a menção aqui no Salmo 91, um salmo muito conhecido, mas reforça bastante, irmãos amados, o texto que nós lemos, e nós vamos observar a colocação do salmista, como ele traz para nós também, entendeu? A convicção. O que ele está dizendo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se nós estivermos na posição que Deus requer de cada um de nós, aleluia, nada nos vai, nada, irmãos amados, vai, aleluia, nos afetar, porque nós estamos o quê? Dentro do limite, na colocação que Deus nos colocou. E nós faz a descrição do texto, ele diz: olha, nós estamos na sombra do Onipotente, ela traz refrigério, ela traz descanso,
uma coisa nós precisamos fazer conforme o salmista, o Salmo 37, dizendo: lança teus cuidados nele, confia nele, ele tudo fará. Que maravilha, é só confiar nele. E o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 8, entendeu? Ele está dizendo: bendito é o varão que confia no Senhor e espera no Senhor. Então nós temos confiar e esperar. Por que confiar e esperar? Porque nosso Deus nunca dá o que eu quero, Ele dá o que eu necessito. Então, através, irmãos amados, o tempo que dá para me esperar, então eu preciso estar enquadrado no Salmo 40, esperar com paciência no Senhor, entendeu? Na medida que eu espero no Senhor, aleluia, eu estou depositando a minha confiança nele, porque aquele que confia espera. Então, aquele que não espera, porque não está confiando. Então, aí que nós aprendemos, e Deus, aleluia, trabalha em cima da nossa força de vontade. Na medida que nós confiamos, Ele deixa o nosso critério, usar a inteligência que estamos, assim, nós vamos ter tempo para avaliar se aquilo que nós estamos pedindo, se é bom para nós, se tem a aprovação de Deus. Tudo, irmãos amados, a Bíblia vem nos ensinar como nós devemos proceder para ser bem sucedido. Prossegue o versículo: direi do Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Olha que maravilha. O que é que precisa isso? Eu preciso, então, reconhecer a soberania de Deus. Saber que Ele que nos guarda, que nos protege. Ele que nos fortalece no momento de fragilidade. Uma coisa eu preciso, porque confiarei nele. Se nós confiar, nós vamos alcançar esse objetivo. Porque tem muitas pessoas, irmãos amados, está igual a bolsa de valor. Um dia está bem, outro dia não está bem. Porque ele está ainda dominado pela incerteza. Ele não fez aquela reconciliação com Deus, não permitiu que o Espírito Santo, aleluia, venha habitar no coração para adicionar a nossa vida e o que nossos passos seja dirigido por Deus. Quer tomar medida ou até posição precipitada. E essa é a razão que muitas vezes a pessoa perde no espaço e no momento justamente da aprovação que Deus, aleluia, está permitindo para que nós adquirimos, temos confiança, convicção do nosso conhecimento, a hora que a pessoa justamente não tem a sensibilidade de ter a confiança sólida, que saber, irmãos amados, que o nosso Deus é o Senhor do céu e da terra, e tudo gira em torno da sua permissão. E tudo nisso nós precisamos, então prossegue, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e Ele, debaixo das suas asas, será seguro, e a sua verdade e escudo e protege. Então, Ele é a sua verdade que nos protege dentro da nossa mente, do nosso coração. Porque quando falamos de escudo todo mundo sabe que é uma arma defensiva. Até os policiais de choque usam muito para tentar desapedrar das coisas que podem atingir a cabeça e o peito. Então, uma coisa que sempre fala a respeito, e por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6 de Efésios, está dizendo, né? Aleluia, porque tomai sobre o escudo da fé, aleluia, que possa apagar todos os dados inflamados do maligno, porque a pior parte do nosso corpo, ou da nossa posição natural, é a cabeça e o coração. Porque qualquer coisa, irmãos amados, enfermidade, qualquer problema que precisa atingir, o corpo tem uma forma de escape, uma analgésica, uma coisa natural. Mas quando a pessoa é afetada espiritualmente na mente e o coração se está contaminado, a palavra não tem efeito, os conselhos não é aceito, e assim cada vez que vai afastando da presença de Deus. E quando nós afastamos da presença de Deus e a luz, nós estamos, irmão, mergulhando pelas trevas e cada dia mais perdendo a visão, perdendo o conhecimento, perdendo a sensibilidade, perdendo a essência do amor de Cristo, onde está muitas pessoas, irmão, fraquíssimas, parados, sem reação nenhuma, porque ele está distanciando da presença do Senhor, porque não valorizou os conselhos de Deus. É um versículo que muito chama a atenção, Hebreus capítulo 12, ele diz, olha, convém atentar com mais diligência pela palavra que nós temos ouvido, para que em tempo algum nós desviamos dela, porque tudo, irmãos amados, que está escrito vai se cumprir. Tudo que está escrito
agora que nós somos conhecedores da verdade, fomos agraciados nesta verdade, fomos crescidos na nossa mente, precisamos atentar com diligência para precaver ou procurar estar sempre enquadrado no texto que nós lemos, né? Se o Senhor é nosso refúgio, então o quê? Nós vamos abrigar justamente no Senhor, para estar livre da seta do mal que muitas vezes se levanta. E o salmista prossegue o seu ensinamento, entendeu? E dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao seu direito, mas não seremos atingidos porque estamos dentro do limite que Deus nos colocou. Aleluia! Tudo aquilo que entra no caminho da desobediência, eu estou saindo fora dos parâmetros, fora do limite, então estou muito fácil de ser atingido pelo mal. Muito fácil de ser atingido pelo mal. Então o que nós precisamos, aleluia, é atentar com diligência pela palavra do Senhor. Que nós precisamos a cada dia mais, aleluia, ter uma vida justamente administrada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Porque, aleluia, Deus, irmãos, é amor. Se Deus é amor, irmãos amados, Ele nunca vai nos obrigar. Se Deus é amor, irmãos amados, uma coisa Ele vai fazer sempre falando para nós, através da palavra, através do sino, através de profecia, através de visão, através de revelação, Ele sempre falando para cada um de nós. E uma coisa que precisamos o quê? Estar sempre com o nosso ouvido atento, ouvir a parte de Deus, aleluia, o que Deus requer para cada um de nós. Então, agora, no versículo número 14, no Salmo 91, vem a posição, é justamente o privilégio daquele que ama, conhece, ama e obedece a palavra de Deus. O que está escrito? Porque tão esclarecidamente me amou, também eu livrarei e pôr-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, todo aquele que procura cada dia mais, irmãos, examinar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, o Senhor nos coloca em posição de estado. Aleluia, porque tão esclarecidamente me amou, também eu livrarei por um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu responderei, e estarei com ele na busca, e livrarei e glorificarei. Dá-lhe abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Quanto é bom, amados. Aleluia, nós estamos com o nosso ouvido, ouvir os conselhos de Deus. Quanto é maravilhoso, irmãos amados, aleluia, nós estamos continuamente, aleluia, valorizando a posição que Deus tem dado para cada um de nós. E essa razão, meus queridos, que quando nós estamos nessa posição, vem o versículo de número 2, o texto que lemos, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meus mares, ainda que as águas se rugem e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nada disso vai se intimidar, nada disso vai nos abalar, porque nós, como diz o apóstolo Paulo, eu sei quem tem o Cristo, nada vai me abalar. Aleluia! E quando nós damos espaço para que o Espírito Santo de Deus seja o nosso condutor, aleluia, só vai nos conduzir, irmãos amados, para o caminho da bênção, da paz, da alegria e da prosperidade. E cada dia mais, eu estava falando, Deus é tão bom, que Ele sempre deixa para nós uma forma de escape. E o salmista deixou para nós lá no Salmo 37, se não sabe a memória, e é sempre um dos 200 versículos. E é uma pergunta para cada um de nós se posicionar. E a pergunta é: qual homem que deve longos dias para ver o bem? É uma pergunta para cada um de nós. A primeira coisa é: aparta-te do mal. Primeira coisa para nós adquirirmos, irmãos amados, que o único mandamento com promessa é para aquele que tem a obediência. Mandamento com promessa para o que obedece, não é para os obedientes. Se nós, por prepotente, orgulhoso, e saber que nós somos, aleluia, tem capacidade para superar os problemas, muito breve é derrotado, porque não temos capacidade. Por isso que o salmista lá no 99 lemos, entendeu? Que 1000 cairão ao teu lado,
10 mil de direita, mas se nós estivermos o quê? Dentro do limite que Deus colocou a cada um de nós. Então, se nós estivermos dentro do limite, pode acontecer a bravura da natureza, mas estamos tranquilos, porque nós estamos no abrigo daquele que tudo pode, aleluia, nos proteger. Louvado seja o Senhor. E nós observamos dentro dessa porção, entendeu? O versículo de número 4, né? Há um rio, cujas correntes se alegra a cidade de Deus, do santuário, da morada do Altíssimo. Há um canal de bênção, do trono de Deus, a tua igreja. Aleluia! E esse rio, irmãos amados, jorra constantemente. E nós vamos falar sobre essa posição, aleluia, desse rio, essa água que flui constantemente, essa ponte que flui constantemente para saciar, aleluia, a nossa sede. É justamente que temos a beleza cada dia mais das coisas espirituais. Então, como falamos de sede, fala de uma sensação. E essa sensação, se nós procurarmos, o ser humano procurar em fonte diferente, naturalmente vai cumprir com a palavra que Jesus falou por essa manhã. Qualquer que beber dessa água não morre de sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, para ter uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Temos crescimento, conhecimento, como nos caminhar na trajetória do dia para nós alcançar a nossa vitória, né? E aqui nós falamos sobre, irmãos amados, 3 posições. Aleluia! 3 posições aqui que eu falo a respeito do rio, e se tem tempo nós vamos falar sobre ele. A princípio nós vamos falar sobre o quê? Aleluia! Deus Pai. O Deus Pai, irmãos amados, vamos falar sobre Deus Filho e Deus Espírito Santo. De onde está jorrando essa fonte? Primeiro, nós falamos sobre Deus Pai. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Aleluia. Texto bastante conhecido para todos. E o profeta Jeremias está dizendo: ó Deus, a esperança de Israel, todos que te deixam serão envergonhados. Aqueles que te abandonam será escrito na terra, porque abandonou o Senhor, a fonte de água viva, o Deus que sabe, que cura, que liberta. Então, este, irmãos amados, entra em decadência, o seu nome vai ser escrito justamente na terra, porque abandonaram a fonte de água viva, aleluia, que sacia a nossa vida, aleluia, que conduz a paz e a alegria, e luz e prazer de servir o Senhor. Nós falamos a respeito, irmãos amados, Deus e Espírito Santo, e dá a referência no capítulo 7, versículo 37 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, né? Então, o texto relata que Jesus diz a grande festa, se colocou de pé e disse: quem sede, vem a mim beba. E como diz a Escritura aqui, aquele que beber da água, rio de água viva, correrão do seu interior. Aleluia! Falando realmente do Espírito Santo, que ele é o consolador, que Cristo, quando foi para a sua glória, disse: vou para o meu Pai, mas enviarei o Consolador para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo está sempre ao nosso lado, nos conduzindo, orientando, capacitando, trabalhando a nossa mente e o coração, para que nós estejamos, irmãos amados, a posição para alcançar um testemunho que agrada a Deus. Agora, se nós vivenciarmos a voz do Espírito Santo, se nós resistir à voz do Espírito Santo, então, naturalmente, vem a correção da parte de Deus, aí vem o que Paulo deixou bem claro, que questiona os seus próprios. Entendeu? Porque tudo o que acontece tem um significado. Tudo o que acontece conosco tem um significado. Então nós precisamos, irmãos amados, tomar da fonte da água que o próprio Deus profissionou, que as 3 pessoas da Santa Trindade, ela está empenhada justamente na salvação da criatura humana. Todas as 3 pessoas estão empenhadas. Nós vemos no capítulo 1, versículo 18 do profeta Isaías, Deus chamando o pecador. Ainda que nossos pecados sejam escalados, eles se tornaram brancos como camarão. Ainda que estejam como o camelzinho, se tornaram brancos como a branca lã ou a neve. Isso é o primeiro convite. No capítulo 28, 11, versículo 28 de Mateus, Jesus Cristo convidando: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Lá no capítulo 22, versículo 17 de Apocalipse, o Espírito Santo também convidando, né, todos que têm sede, vinde a mim. Então,
Nós falamos a respeito de Deus Pai, falando a respeito de Deus Filho e falando agora a respeito, aleluia, do Deus Espírito Santo, que nós já vimos no capítulo 3, versículo 7, versículo 7 e 8, 37, versículo 37 e 28. E essa água, meus amados, vivifica o santo na terra e nos conduz justamente ao céu. Para nós, aleluia, cumprimentar, nós vamos ver aqui no capítulo 21 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, e colocamos algumas colocações aqui, dado pelo apóstolo João, versículo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 3, né? E uma voz, ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e estará com ele, e eles serão o seu Deus, né? Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já primeiras coisas são passadas. E esse que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. E quem quer tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água viva. Oh, aleluia, né? Que maravilha! Louvado seja o Senhor. E versículo número 7, né? E quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Aleluia. No capítulo de número 22, expressa no capítulo 22, no versículo 13. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e a sua destra estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz, porque o Senhor, aleluia, nos iluminará e reinarão para todos sempre, aleluia. Último apelo ou colocação no capítulo 2, versículo 17, está escrito: aleluia, Espírito, a esposa diz: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça, aleluia, da água da vida. Aleluia. E última advertência da Bíblia a respeito, irmãos amados, desta água que é a palavra, a respeito da posição do Espírito Santo em nossa vida, está lá no capítulo 8, versículo 8 e 9 do profeta Amós, quando está dizendo: eis que dia vem, que enviarei fome e sede sobre a face da terra, não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Muitos correrão de uma lado, uma parte para outra, buscando e não encontrarão. Porque, aleluia, temos uma promessa da igreja, de Cristo à igreja. Cristo, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo, escreveu o apóstolo João, na última reunião com seus discípulos, disse: eu voltarei para o meu Pai. Aleluia. Mas voltarei para levá-los para onde eu estiver, esteja a vossa terra. Então a esperança, irmão da igreja, está justamente na posição que Deus requer de cada um de nós. Que muito breve o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Nós precisamos, irmãos amados, que nós estejamos dentro do limite que Deus nos colocou, aleluia, protegido, seguro, fortalecido e consolado. Aleluia, porque se a toda a nossa posição, todas as nossas atitudes, todo o nosso querer, se for direcionado pelo Espírito Santo, nós estamos na posição que Deus quer. Então aí nós vamos tomar posse, que quando a igreja for arrebatada, nós estamos cumprindo os textos maneiros, aleluia, enquanto o mundo está na frustração, do desespero, correndo de uma parte para outra, porque perderam a oportunidade de tomar posse
que Deus prometeu a cada um de nós. Tomara que Deus abençoe e permaneça firme e constante na obra do Senhor, sabendo que Deus não tem. Que Deus assim abençoe abundantemente a cada um.